Olá, eu sou a Salete Aranha e hoje eu vou conversar com vocês sobre os paradigmas que caracterizam a relação da sociedade com as pessoas com deficiência. Paradigma é uma palavra que tem sido muito utilizada nos últimos anos. Vamos dar uma olhada no que é um paradigma. Paradigma é um conjunto de valores, de ideias e de práticas, ações que caracterizam as relações de uma sociedade com um determinado fenômeno social. Então veja, aquilo que a sociedade pensa, aquilo que a sociedade valoriza, aquilo que a sociedade determina como a sua forma de agir com relação a um determinado fenômeno, é denominado paradigma. No caso aqui, que estamos tratando da relação da sociedade com as pessoas com deficiência, o paradigma seria o conjunto de valores que a sociedade adota, ideias e práticas sociais que caracterizam as relações dessa sociedade com um segmento populacional específico constituído pelos cidadãos com deficiência. O primeiro paradigma formal que se delineou na relação com as pessoas com deficiência, depois da antiguidade, porque na antiguidade não existia um paradigma, existia a exposição somente. Da Idade Média para frente. O primeiro paradigma foi o paradigma da institucionalização total. Institucionalização total significava o quê? Pegar o indivíduo que tem uma deficiência, ou um indivíduo que destoasse da média da população e colocá-lo internado numa instituição total, onde ele iria viver para o resto da vida dele, confinado, sem possibilidade de sair de lá. Então muitas pessoas foram institucionalizadas e continuam sendo institucionalizadas até hoje. Esse era chamado paradigma da institucionalização. O objetivo desse paradigma era, teoricamente, proteger a sociedade do perigo que se acreditava que essas pessoas impunham à sociedade e também proteger o indivíduo dele mesmo. A prática social, então, dentro desse paradigma era a institucionalização e a total segregação e exclusão do indivíduo da sociedade. Quem tiver interesse em conhecer melhor ou ler um pouco sobre o paradigma da institucionalização, pode ver um livro do Erving Goffman que chama, em português, Asilos, Prisões e Conventos, mais ou menos assim. Em inglês é Asylums. E também um outro livro brasileiro que se chama O Holocausto Brasileiro. Ambas as obras são muito, muito boas. E são obras que eu acredito que todos deveriam ler. A crítica da desumanização e da destruição do ser humano institucionalizado levou ao desenvolvimento de uma nova forma de pensar. Houve uma transformação social na mudança disso. Quer dizer, a institucionalização foi um paradigma que durou da Idade Média até a década de 70, 80. Quer dizer, muito próximo de nós. De lá para cá, houve uma primeira mudança na constituição de um novo paradigma que se chamou paradigma de serviços. O paradigma de serviços reconhecia o direito de todos a conviver na comunidade, só que fez uma ressalva fundamentada numa coisa que se chamava de princípio da normalização. Ou seja, as pessoas tinham que se normalizar. Então, se elas tinham uma deficiência, elas eram diferentes, elas tinham que aprender a parecer normais, a funcionar com normalidade. Com isso, definia-se que a pessoa tinha que ir para uma série de procedimentos terapêuticos, se normalizar para então ganhar o direito de conviver na comunidade. Isto caracterizava
o atendimento e o trabalho de profissionais tanto da área médica, como profissionais da psicologia, da fono, da físio, da TO, profissionais de serviços de maneira geral. E também das escolas. Então, pressupunha-se que primeiro a pessoa precisava se normalizar, parecer normal, para depois ser integrada. Ela tinha que aprender a pentear o cabelo como as demais pessoas penteavam. Ela tinha que aprender a se vestir da mesma forma que as demais pessoas, que a maioria das pessoas se vestia. E assim por diante. Carolyn Vesh, uma americana que tinha uma tetraplegia, foi uma das vozes mais insistentes na crítica do paradigma de serviços. Então, o paradigma de serviços começou na década de 70, mais especificamente na de 80, e logo em seguida já houve nova transformação, muito pilotada por vozes de pessoas com deficiência que já estavam assumindo a sua maioridade social, a sua capacidade de lutar pelos seus direitos. E o que a Carolyn Vesh dizia era assim: espera um pouquinho, se todos somos iguais perante a lei, somos todos cidadãos igualmente, todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, por que é que algumas pessoas precisam primeiro se modificar, se tornar parecidas com a maioria dos demais para depois passar a frequentar a sociedade? Esses argumentos, aliás, a uma pressão muito grande da própria população com deficiência, foram encaminhando uma nova mudança de ideias, nova mudança de valores, nova mudança nas ações. E constituiu-se, então, o que chamamos de paradigma de suportes, que tem por objetivo a construção de ambientes inclusivos. As ideias e valores que fundamentam o paradigma de suportes são, primeiro, o direito de todos de acesso imediato ao espaço comum da vida da comunidade. O princípio da igualdade, somos todos iguais em direitos e deveres. E a pressuposição de que a diversidade é enriquecedora. Em termos práticos, em termos de atitude social, como é que isto iria se desenvolver? E essa é a parte mais importante de tudo isso que a gente conversou sobre os paradigmas. A ação, a prática social será, ou seria, ou deve se caracterizar pela construção de ambientes sociais inclusivos. Eu gostaria só de fazer um parênteses para comentar uma coisa aqui. É muito comum você ouvir pessoas, inclusive pessoas que são dirigentes de entidades, ou professores, ou legisladores, dizendo que tal pessoa precisa ser incluída. Esta frase mostra a falta de compreensão do que é o paradigma de suportes e a inclusão social. Obviamente que toda e qualquer pessoa com deficiência, como toda e qualquer outra pessoa do mundo, podem necessitar de trabalho terapêutico, atendimentos em várias áreas, área médica, psicológica, fonoaudiológica, fisioterápica, etc. Obviamente que todos nós podemos precisar, mas isso não pode ser uma condição impeditiva da minha participação na sociedade. Então, o que é que se objetiva no paradigma de suportes e na busca da inclusão? É a construção de ambiente inclusivo. É a sociedade que precisa se transformar e se tornar inclusiva. Você não inclui ninguém. Você não pega uma pessoa e inclui em algum lugar. Não. A pessoa tem lá o trabalho de desenvolvimento dela e a sociedade precisa se ajustar para favorecer com que todos, inclusive aqueles que têm uma deficiência, possam acessar e funcionar em todo e qualquer ambiente social. Olha a importância de se captar esse conceito.
Uma coisa é você pressupor que você tem que mudar a pessoa para ela se tornar alguma outra coisa, alguma outra pessoa. Uma outra coisa é você olha a sua diversidade, identifica as necessidades da sua diversidade e reorganiza, reajusta o funcionamento da sociedade para que todos tenham as suas necessidades contempladas e, portanto, possam acessar e funcionar em qualquer ambiente. Por último, eu quero só dizer algumas coisas sobre o paradigma do empowerment, que eu traduzo como autonomia e independência compartilhada. Este paradigma não existe no Brasil ainda. Ele pode estar sendo semeado, ele pode estar sendo comentado, mas ele não existe na nossa realidade ainda. É um paradigma onde é dado à pessoa as condições para que ela gerencie as suas próprias escolhas, os seus compromissos, as suas consequências, com o suporte de atores sociais diversos, familiares, profissionais, agências governamentais, né? Mas esse respeito manifestado na concessão de condições para que a pessoa possa escolher o que ela vai fazer, com quem ela vai fazer, onde ela vai fazer, é ainda um objetivo que permanece um pouco mais ali adiante. Existem sim pessoas já batalhando nessa direção, mas por enquanto eu diria que nós ainda estamos engatinhando nesse paradigma de suportes, no paradigma que objetiva a inclusão social. Nós falamos de inclusão. Você vê na televisão pessoas falando, movimentos, muitas coisas escritas sobre a inclusão, mas a pessoa com deficiência ainda não tem como acessar e funcionar em todos os ambientes da nossa sociedade. Eu não tenho. Eu tenho dificuldade. Depois de uma certa idade, você já precisa de condições boas para você se locomover. Vai andar numa calçada, vai andar na rua. Não precisa ser na cadeira de rodas. Vai andar na rua e veja como é que se encontram as calçadas. Veja se essas calçadas estão feitas de uma forma que todos podem acessar. Pessoas com deficiência, pessoas não deficientes, pessoas grávidas, idosos. Também. Então é muito difícil você encontrar um ambiente totalmente inclusivo. Claro que existe melhora, claro que houve muitos avanços, né? Eu participei desse processo todo, da crítica à institucionalização, a elaboração do projeto do paradigma de serviços e posteriormente a elaboração do próprio projeto do paradigma de suportes. E gostaria muito de poder dizer que a inclusão existe. Ela se mostra desejada, mas ainda temos muito a caminhar para construir um país e uma sociedade que realmente respeite a todos e responda a todos.